Eu me chamo Márcio San, eu sou um dos idealizadores do projeto e produtor do espetáculo, junto com a Rose Downey e com o Túlio Rivadavia, que não está aqui hoje, mas que participou desde o início dessa criação, desse projeto. Enfim, é uma alegria muito grande, a gente está na nossa última temporada, esse espetáculo que já tem uma trajetória boa, grande, né? E hoje a gente vai ter um bate-papo com quem? Com Pedro Medina, o autor do espetáculo, né? Palmas para o Pedro, pode vir, Pedro. Aproveitem bastante, prestem bastante atenção no que ele vai falar, né? E aproveitem bastante para fazer bastante pergunta, né? Qualquer dúvida que você tenha, pergunta para o Pedro, que ele é um incrível conhecedor desse espetáculo, ele vai ter o maior prazer de responder. Então se divirtam. Boa noite, gente. Que bom que vocês ficaram aqui para me ouvir falar mais do que vocês já ouviram hoje. Tudo bem? Vou falar um pouquinho da peça, então. Eu escrevi a peça em 2020, a gente estava naquele contexto de pandemia, e o Márcio, esse que acabou de falar, com a Rose Downey, que são os produtores e idealizadores do projeto, eles me chamaram para escrever a peça e já tinham uma premissa pronta, e que queria falar sobre amor na terceira idade. Então eles me chamaram assim meio que de supetão, falaram: "Vocês querem escrever a peça?" Eu falei: "Quero, claro." E eu tinha esse sonho de estar no palco com a minha avó, com a Arlete Salles, e eu já tinha falado com a Rose anteriormente, sobre um projeto que eu queria montar um outro texto com ela, e acabou que ela falou: eu tenho essa ideia de fazer um texto sobre a terceira idade. Enfim, eu já tenho o projeto com a Arlete, por que a gente não junta as duas coisas numa só? Eu falei: ótimo. E aí, quando surgiu essa oportunidade de eu escrever a peça, e foi justamente durante a pandemia, surgiu essa questão de que eu não poderia ignorar a pandemia, né? Por mais que a gente discutiu muito, será que a gente fala, será que a gente não fala? A coisa foi passando e a coisa foi ficando tão triste, né? Então, foi um momento tão delicado nas nossas vidas. E aí eu falei assim: não, o mundo todo está passando por isso, eu não posso deixar isso de lado, eu tenho que botar isso no espetáculo para ficar um registro histórico mesmo desse momento. E então botei, e eu acho que fui muito feliz, porque a pandemia é um pano de fundo, né? É um contexto. Para o dramaturgo, para quem escreve uma peça ou para quem escreve um roteiro, você ter uma situação em que as personagens não podem sair daquele espaço é muito bom para o dramaturgo. Porque se a gente está encerrado num espaço que a gente não pode sair, as condições normais de temperatura e pressão mudam. Elas ficam, tudo fica maior, tudo fica mais sensível, tudo fica mais à flor da pele. Então, para um dramaturgo é muito bom você ter essa condição de clausura, de ter um encerramento das personagens no mesmo espaço. Então, a pandemia era um prato cheio, né, para escrever. E eu tinha, ao mesmo tempo, que respeitar também a premissa que já tinha sido escrita pelo Márcio e pela Rose, e conseguir achar um meio termo entre a premissa e a pandemia, que são coisas que aparentemente são diferentes, né? E aí fui buscar também todo um referencial, porque quando a gente escreve, não é só uma coisa que parte da nossa cabeça, a gente tem que ter material, né, para poder falar. Então juntei com coisas minhas, pessoais, com referências cinematográficas. Gosto muito de trabalhar com referências cinematográficas, mais até do que referências teatrais. A dramaturgia tem muita coisa interessante. A gente, como público comum, a gente não tem muito acesso, mas o cinema ele tem um registro, né, gráfico de muitas histórias do teatro, inclusive. Então, a referência cinematográfica ela é muito legal, eu gosto de fazer essa pesquisa. E cheguei no texto, e aí escrevi a peça em um mês, foi a peça mais rápida que eu escrevi na minha vida. E aí chegou aquele momento de eu apresentar o texto para minha avó, apresentar o texto para meu pai, para os produtores, para a Rose e para o Márcio. Então foi mais uma etapa, porque você escreve um primeiro tratamento, depois você bota para o elenco ler, você bota para as pessoas que vão participar do teu projeto para ler o teu texto. E aí é aquele momento de ficar: caramba, será que está bom isso aqui que eu escrevi? E eu acho que eles gostaram, toparam, e a gente vai modificando também nos ensaios. Quando a gente começou a ensaiar, a gente ensaiava de máscara. A gente fazia teste, toda semana a gente fazia teste para saber se a gente tinha Covid. Por isso que a gente tem essas cadeiras assim, ó, que a gente realmente ficava separado nos ensaios. A gente não se abraçava, não se comunicava direito por causa da pandemia. Então, o cenário meio que imprimiu
o que a gente viveu na pandemia. A gente ficava realmente separado, tinha essa separação das cadeiras mesmo. Isso é muito legal. E então eu fui reescrevendo o texto conforme o elenco foi me ajudando, a direção do Amir Haddad foi muito importante também nisso, ajudou muito na escrita, e chegamos a esse texto que vocês viram hoje. Esse é um resumo de como eu escrevi a peça. Então, vou abrir para vocês, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, saber de alguma coisa, fiquem à vontade para perguntar. Já tem um soninho batendo, né? Estou vendo, mas, ó, gente, fica à vontade, pode falar, querido. Não dá para ver. Peraí, querida. Beleza, mas o som... Desculpa, deixa eu facilitar para todo mundo. Vai ter um microfone para vocês, pronto. Quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, levanta a mão que eu levo o microfone até vocês, tá bom? Isso. Assim todo mundo consegue ouvir a pergunta. Todos vão ouvir. Primeira pergunta, primeira vez que você trabalha com a tua avó, como é que é trabalhar com ela? Primeira vez, era o meu sonho como ator, que eu sou ator e dramaturgo, né? Então, meu sonho como ator era ter minha avó como colega de cena, né? Eu faço teatro já há quase 20 anos e nunca tinha tido essa oportunidade. Eu falei, não, agora eu tenho que ter uma peça com a minha avó. E aí consegui. E que referências cinematográficas te ajudaram a montar essa peça? Era Uma Vez em Tóquio, do Yasujiro Ozu. Daquelas listas dos 10 melhores filmes de todos os tempos, sempre está lá esse filme. É muito bonito, eu acho que dá para achar no YouTube. Muito bonito. Era Uma Vez em Tóquio. E Medianeiras, do Gustavo Tareto, um filme argentino, porque eu sempre tento ser minimamente original quando vou escrever. É muito difícil, porque tudo já foi escrito, né? Eu acho que a originalidade está justamente você juntar tudo que já foi dito e dizer a partir do seu discurso, da sua perspectiva de vida, da sua visão de mundo, né? O dramaturgo tem que ter um discurso, tem que ter uma visão de mundo, tem que ter coisas a dizer. Senão, não adianta nada aquilo que ele está querendo dizer. Então, a comédia romântica, você sabe que o par vai terminar junto. Só que o que o Medianeiras faz? O par só se conhece no final. Então, na peça, também eles só ficam juntos no final. E também ficam juntos, você não sabe o que vai acontecer dessa relação. Porque ele quer viajar com ela, quer levar ela para Gramado, ela fala, calma, vamos se conhecer primeiro. Então, eu deixo em aberto. Vocês é que vão tirar as conclusões de vocês. Vocês vão namorar, vocês vão ser amigos, vocês vão se casar. O que vai acontecer com eles? O que importa é que ninguém dirá que é tarde demais. Mas ela já ofereceu o quarto, quer dizer, ela não quer viajar, mas ofereceu o quarto. Pois é, ela é espertinha. Ela está querendo ver qual é desse cara, né? Enfim, está ali. O que vai acontecer, né? Vamos ver. Obrigado pela pergunta, viu? Oi. Tudo bom? O Amir Haddad, ele entrou em que momento da produção? Assim, logo que vocês começaram, e como é que, assim, você falou de alguma forma como se ele tivesse também interferido no texto. Isso acontece durante os ensaios? Houve uma alteração do texto a partir da direção do Amir? Da maneira como eu gosto de trabalhar, o Amir é o meu diretor há muitos anos. Eu trabalho com o Amir há quase 15 anos, fazendo oficina, sendo do grupo Tá na Rua, sendo dirigido por ele. Esse é o terceiro espetáculo que eu sou dirigido pelo Amir. Então, o Amir é meu professor. Enfim, eu aprendi muita coisa, quase tudo com o Amir. E quando eu escrevo a peça, eu já falei, vamos chamar o Amir? Então, a minha dramaturgia já está toda embebida pela linguagem que ele trabalha. Mas estava pronto o texto? Já estava pronto. Aí eu apresentei para ele me ligou e aí me descascou. Porque o primeiro tratamento tem uma coisa que o Hemingway falava, que era o primeiro tratamento de qualquer coisa é uma M. É uma porcaria. E o dramaturgo, você quando escreve uma coisa, você está muito exposto. Você está ali, uma ferida sem casca, uma ferida aberta. Porque qualquer coisa, você não sabe direito o que você não tem distanciamento com aquilo que você escreveu. Então, você não sabe se aquilo vai ser bom, se aquilo vai ser ruim, você não tem parâmetro, porque é uma coisa muito solitária, você com aquela tela em branco, escrevendo, botando palavras ali. E quando o Amir chegou com toda a sinceridade dele, a relação que a gente tem, contribuindo, falou assim, aquela sua ideia, coloca ela. Eu falei, então eu posso seguir com essa ideia que eu tenho na cabeça, está certa. Ele falou, tá.
Então eu vou modificar. Eu gosto de receber contribuições de pessoas como a Amir, como a minha avó, como o Ed, que são profissionais maravilhosos, e eu tenho certeza que eles contribuíram. Eu estava aberto à contribuição deles, porque eu tenho certeza que são pessoas que têm muito a contribuir. Então eu fiz modificações, sim, com a partir de indicações do Amir, indicações deles, mas também sempre foi uma relação de diálogo. Espera aí, o meu texto está permeável pelas indicações ou as colaborações que vocês possam dar, mas eu também quero que essa história aqui seja preservada, minimamente preservada. E sempre houve esse respeito, sempre houve essa horizontalidade na nossa relação. Então foi tudo, e também tudo se deu de uma forma muito natural, muito orgânica, foi muito legal. Obrigado. Ela ali também chamou, viu, Cleitinho? Boa noite. Boa noite. Desde o começo, você já veio com essa ideia assim, de ter essa pitada de humor? Ou vocês foram tendo ao longo dos ensaios? Porque, assim, por se passar a pandemia, Sim. a gente vê um cenário assim, já era meio triste, né? Sim. E ainda mais com idosos, a gente vê a situação, tipo, meio que sozinhos, tal. Sim. E você veio com isso, tipo, ao mesmo tempo que é uma coisa meio triste, tem uma pitada de humor, ficou uma coisa assim, bem leve. Você já veio com essa pegada ou ao longo dos ensaios vocês foram colocando essa pitadinha de humor? Já o meu texto já tem um humor sutil já. Eu gosto de tratar disso. E estou tratando de um assunto tão delicado que se eu não botar humor vai ser uma coisa triste que a gente não vai querer ver, vai ser desagradável, né? Então o humor ele dá o distanciamento do sentimento, né? Então você vai ver uma coisa que tem uma tristeza, que tem uma dificuldade, mas aquilo você vai metabolizar melhor, você vai digerir melhor, você vai receber melhor aquela coisa. E sempre foi proposto que fosse uma comédia romântica, né? Então o humor sempre tem que estar presente ali para justamente dar essa leveza. Mas quando a gente estreou ainda em 2021. Então a gente fez no Teatro Riachuelo e lá tinha a separação das pessoas cada um tinha que ter um espaço, todo mundo tinha que ter o comprovante de vacinação, máscara. Então o próprio espetáculo tinha um peso. Mas ele foi perdendo isso à medida que a peça foi se distanciando do fato. A peça foi também criando essa leveza, criando um humor maior. Foi dando distanciamento da gente a tudo aquilo que a gente viveu. Então, acho que a peça trata desse assunto, mas com o distanciamento necessário, com a leveza necessária que o humor dá. Né? Obrigado. O que você gostaria que o público levasse dessa história para as suas próprias vidas? Poxa, caramba. Eu acho que isso só vocês vão poder dizer. Por mais que eu queira falar as melhores coisas do mundo, cada um de vocês é que vai sair com afetado ou não pelo que eu disse, pelo que aconteceu aqui. Eu não sei, às vezes a gente quando escreve eu posso ter as melhores intenções do mundo, mas se não chega em vocês não significa nada. Então, e a gente como ator, tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está tão bem. Tem dias que o público é ótimo, como foi o de hoje, super participativo, rindo das coisas que a gente faz. E tem dias que o público está mais frio. Então, o espetáculo também ele é uma coisa viva. Então, às vezes, pode chegar mais ou menos no público, pode te afetar mais ou menos, pode fazer se emocionar, pode te fazer rir, pode te fazer refletir sobre alguma coisa. Então, realmente, só o que está escrito aqui, a peça já está dita, né? Que é essa mensagem de esperança, que é essa mensagem de que ninguém dirá que é tarde demais, que nunca vai ser tarde para fazer coisa alguma, nunca vai ser tarde para viver, nunca vai ser tarde para ser feliz, independente das condições. Por mais que os personagens... Ela fica sozinha, o neto vai embora. E ele vai embora para Miguel Pereira com o filho. Então, a vida deles não ficou fácil, mas ainda tem coisa boa na vida deles. Então, é um pouco como a nossa vida mesmo. Tem coisas boas e tem coisas ruins, mas é tudo junto ao mesmo tempo, né? Não tem esse maniqueísmo de ter um final feliz ou de ter um final triste. É a vida como ela é, talvez. Pelo menos foi a forma como eu tentei passar no texto. Então, eu espero que cada um de vocês tenha se afetado positivamente
pelo que estava escrito no texto, que vocês tenham se divertido, que vocês tenham refletido sobre alguma coisa que tenha acontecido na vida de vocês, na própria pandemia. Eu espero que eu tenha conseguido, que nós tenhamos, que é um trabalho coletivo, não sou eu, é o trabalho de cada um dos artistas que tem aqui, da nossa produção maravilhosa, dos nossos técnicos, toda essa gente aqui tentando fazer o melhor e deixar para vocês alguma mensagem, alguma coisa que afete vocês positivamente. Eu espero que tenhamos conseguido. Não sei se respondi o que você queria ouvir, mas era o que eu poderia falar. Como foi o desafio de representar conflitos entre gerações na mesma casa durante o confinamento da produção? Esse eu acho que é o grande desafio, né? Foi o grande desafio. Expor esses conflitos, né? Esse é o maior desafio, porque esses conflitos, como eu falei, na pandemia tudo fica mais mais realçado, né? As dificuldades, e são os conflitos que a gente tem na nossa vida, né? De lidar com a mãe, com o filho, com o pai, com a avó. Esses conflitos domésticos são os conflitos que eu acho que cada um, em algum lugar, se identifica com essas coisas, né? Então, eu tentei ser o mais honesto possível. Se a minha dramaturgia não tem honestidade, não chega no público, não vai ser honesto com o público. Se eu não sou honesto comigo mesmo, não seria honesto com o público. Eu tento ser honesto ali nas dificuldades que tem dessa... Porque o que eu quis passar aqui também é uma certa incomunicabilidade, né? Eles estão juntos, mas eles também estão isolados. Esse neto, ele está na casa da avó, mas ele também está enfurnado no quarto dele. Ele deve estar meio deprimido, porque ele estava fazendo doutorado, teve que voltar por causa da pandemia. Essa avó também deve estar sozinha, deve estar solitária, né? Então, como é que essas duas pessoas que têm uma relação familiar, mas estão juntas no mesmo ambiente, como é que elas, mesmo isoladas, cada uma em si mesmadas, né, nas suas idiosincrasias, como é que elas conseguem se relacionar? A dificuldade aparece, né? Vai aparecer o conflito, vai aparecer as discordâncias, que ela fala no começo, as irresoluções, os mal resolvidos. E esse filho com esse pai também, né? Esse pai perdeu a esposa depois de sei lá quantos anos de relacionamento. E aí esse homem sem a esposa, viúvo, vai morar com o filho também está em outro lugar. O filho terminou um relacionamento, tem filhos com uma mulher que se separou, e de repente no final ele ainda se revela como gay. Então, olha só quanto conflito, quanta coisa aí que esses seres humanos não estão passando, né? E eu acho que esse é o grande desafio da peça. Será que acho que conseguimos passar isso, né? Que é disso que a sua pergunta é a grande pergunta da peça, é exatamente isso. Muito obrigado. Próximo. Alguém? Temos ele aqui na frente. Boa noite. Boa noite. É uma pergunta mais meio fora de tópico, mas é porque você citou sobre o cinema japonês e o cinema argentino. Eu queria saber sobre top 4 filmes favoritos seus, tipo, que te inspirou cinematograficamente ou que você acha que seria interessante a gente conhecer. Eu gosto desse assunto. Esses dois que eu mencionei, não sei se você conhece, você já viu? Não, mas botei na lista. São muito legais, muito bons. O Era Uma Vez em Tóquio é de 1956, se eu não me engano, e o Medianeiras é de 2009. Olha, top 4 de filmes favoritos é difícil, viu? Mas assim, eu posso citar filmes brasileiros que eu gosto muito. Vai sair um pouquinho do tópico realmente. Serras da Desordem. Não sei se vocês conhecem, Serras da Desordem. Agora esqueci o nome do diretor. Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. É um documentário muito bom. Então já falei 3. Faltam 4. Falta mais um. Tem um que eu ainda não vi, gente. Olha só que vergonha. Eu ainda não vi, eu ainda estou aqui. Mas eu quero ver. Eu estou com um filho em casa. Então agora todo dia às 6 horas da manhã que ele me acorda. Aí depois eu vou trabalhar. Que eu não só faço teatro, mas também trabalho normalmente. Então, estou sem tempo para ver Ainda Estou Aqui. Mas eu quero ver Ainda Estou Aqui. Então vou botar Ainda Estou Aqui também, porque, gente, ganhou o Oscar de filme estrangeiro. Eu acho que deve ser um filme bem interessante, né? É muito bom. Você viu? Uhum. Não me dá spoiler não, tá? Que eu quero ver. Tá? Mas, respondi, quer mais um filme? Sim.
Cidadão Boylensen, Chaim Litevski. É um filme pesado, tá? Mas é muito bom. Brasileiro? Brasileiro. Documentário. Cidadão Boylensen. É barra pesada, mas é muito bom, tá? Assiste e depois você me conta. Obrigado. São quatro filmes diferentes, né? Tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu identifiquei na tua peça uma situação que, há muito tempo, o meu falecido avô falou comigo. 2 pessoas, 3 opiniões. Você, por um acaso, notou que você colocou isso aí na tua peça? O dramaturgo escreve muita coisa e ele, às vezes, não tem noção da relevância daquilo que ele está escrevendo. E no teatro, pelo menos o teatro que eu faço, a dramaturgia ela é discurso. Não é o discurso de você chegar e fazer discurso político, seja lá o que for, não. É a organização de um pensamento. Então, tem o meu discurso de autor, mas tem o discurso das personagens. Então, vai ter o discurso da Luísa, vai ter o discurso do Márcio e vai ter o discurso da dramaturgia. Eu não sei se tem a ver isso que eu estou dizendo com o que você me falou. Sim, tem a ver. Tem Né? a ver. Mas as situações que o autor colocou ali refletem exatamente isso que há muitos anos, o meu avô me havia falado. Quando Olha. você junta 2 pessoas, vão surgir 3 opiniões. Interessantíssimo isso. E eu acho que é um pouco o que acontece, né? Porque vai ter o ponto de vista da avó, do pai, o ponto de vista do filho, e vai ter o ponto de vista que vocês vão ver de fora. Então, realmente são 3... Desculpa, como é que ele fala? 3 opiniões. 3 opiniões, são 3 opiniões diferentes. Muito interessante isso que você falou. Você já viveu alguma situação parecida com essa na pandemia? De estar com a avó, de estar com o pai, ou De estar retido num ambiente com alguém em forma de clausura. Aham. Eu me casei em novembro de 2019. A pandemia foi em março de 2020. Estouro. Então tinha 4 meses de casado. Então passamos por isso, estamos juntos até hoje. Tivemos um filho. Eu acho que conseguimos atravessar esse momento. Foi muito bom e foi muito estranho, desafiador. Porque foi, enfim, perdi familiares, enfim, uma coisa que acho que cada um vai ter as suas dores também. Mas também foi um momento muito bom de estar com a minha esposa, de fato, nós estabelecemos uma relação de horizontalidade, vivendo aquele dia a dia, vivendo mesmo a coisa, se relacionando com diálogo. Eu acho que isso foi o mais importante para a gente. Atravessamos, passamos, todos nós passamos, né? Gente, parece que foi há 2 anos atrás, mas já passou quase 5 anos, né? A minha noção de tempo mudou muito. Não sei se a noção de tempo de vocês mudou também. A minha está completa. Já tem 5 anos. Completou 5 anos, é verdade. Foi março, né? Dia 17. Gente, parece que embaralhou toda a minha noção de tempo. Também não sei se é o tempo também que a gente vai ficando mais velho também, né? Obrigado pela pergunta e foi ótimo o que você falou. 2 pessoas, 3 opiniões diferentes. Muito legal isso. Pessoal, temos mais 10 minutos de bate-papo. Eu preciso entender quantas perguntas ainda precisam ser feitas. Quem quer fazer pergunta só para eu poder... Você? Ela está com vergonha. Pode perguntar, fica à vontade. Eu vou tomar minha aguinha e você faça a sua pergunta. Tem um filme ótimo também, Edifício Master, já viu? Eduardo Coutinho, muito bom. Anota aí. Eu estou lembrando e vou falando. 2001, Odisseia no Espaço, Stanley Kubrick, já viu? Veja também. Poxa. Pode falar. Tá, uma coisa que já perguntaram. Sonata de Outono, Ingmar Bergman, maravilhoso. Poxa. Sueco, é. Persona, também é muito bom. Ai, minha boca tá tremendo. Sétimo Selo, muito bom. Max von Sydow. Fala, meu bem, desculpa. Pode falar, não tenha vergonha.
Eduarda, me ajuda, pelo amor de Deus. Ela queria saber se quando você escreveu, se você tinha alguma mensagem especial para entregar para o público. Ou se ia ser alguma coisa a respeito do público, se eles iam pensar. Tipo, a resposta deles, sabe? Uma coisa que eles iam pensar a respeito. Vai, pergunta, pelo amor de Deus. Ou se a ideia era colocar o público para pensar. Seria isso? Refletir sobre essas questões. É isso? Aham. Tá ótimo, obrigada. Isso, obrigado pela pergunta. Sim, a ideia é fazer o público pensar mesmo. Porque a gente, como dramaturgo, eu tenho que ser... vou falar de mim, né? Não sei como são os outros dramaturgos. Mas o Nelson Rodrigues diz que todo dramaturgo ele é autobiográfico. Então eu tento emprestar... Eu não vivi essas coisas que estão expostas na peça, mas... E também a opinião das personagens também não é a minha opinião. Mas eu tenho que ser, como eu falei, tenho que ser muito honesto com o que eu... Tenho que ter muita honestidade da minha parte para que o texto saia com essa honestidade. Então, acho que a mensagem, o que eu queria... Eu quero realmente que o público saia pensando... eu não gosto, pelo menos, de ir no teatro e assistir uma peça, e aquela peça não tem significância nenhuma para mim. Eu vi um negócio ali que me entreteve, que me enganou, que contou coisas, até posso ter até rido, que engraçado, mas eu saio de casa, eu saio do espetáculo vazio. Eu não gosto disso, eu pelo menos não gosto desse tipo de teatro. Eu gosto de sair do teatro com alguma coisa. Aquilo ali me mobilizou de alguma forma, me afetou de alguma forma, eu saio pensando alguma coisa. Então, por mais que eu faça aqui um espetáculo que tenha um propósito de também entreter vocês, de divertir vocês, mas eu também quero que vocês saiam com alguma coisa. Eu quero também dar alguma coisa para vocês. Eu acho que nós, artistas, nós somos generosos nesse sentido, de querer que vocês saiam com alguma coisa. Seja lá o que for, não sei nem dizer o que é, porque também a gente trabalha com uma coisa que é muito subjetiva. Pode, claro. Só um instantinho para você fazer no microfone para todos ouvirem, por favor. Eu estou me sentindo a Hebe. Tô muito... Obrigado, tá, gente? Quem foi a Hebe? Você tem... Não sabem quem é a Hebe, olha. A gente vê que a gente está ficando velho, né? Depois Google a Hebe, tá? Para você saber. Desculpa, fala. Nada, tudo bem. Você teria o interesse de transformar a peça num longa e, de repente, ampliando o que aconteceu com cada história, a superação do neto, o que aconteceu na história do filho e do casal, sim. Felipe e a Luísa? Tenho o maior interesse, até porque a gente precisa trabalhar, né? Então, fazer filme, faz série, faz logo tudo, para a gente poder trabalhar bastante. Mas tenho interesse, sim, de fazer, porque eu acho que a peça tem uma coisa cinematográfica, tem uma linguagem um pouco cinematográfica. Tanto que no começo, não sei se vocês reparam, que vai dando meio que um fade. Os personagens vão dando uma contextualizada, só que aí vai fazendo um foquinho na vida, vai saindo do macro e vai indo para o micro. Né? Então a Luísa começa a falar, eu não aguento mais, mesmo depois de tudo que passamos. Então ela vai contextualizando o período que eles estão vivendo, que lugar que eles estão inseridos. Ele também, ele diz que ele abre a janela da porta da casa dele e não reconhece mais nada, só ele. Não me reconheço. Eu confesso que, ao longo da peça, desenrolar da peça, já fui imaginando a cena de uma série ou um filme, como desdobramento. Olha, será que você está tendo uma visão, um oráculo te falando? O oráculo do Felipe. Ai, tomara, estou torcendo. Mas eu acho que daria um filme legal. Só preciso de um patrocínio, de alguém que me contrate, tá? Se alguém quiser me contratar, pode entrar no meu Instagram. Se alguém puder. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo. É mais uma reflexão do que uma pergunta, né? Como o rapaz falou ali, o senhor na frente, sobre as 3 opiniões, eu acredito que essas 3 opiniões possam ter passado até pelas pessoas individualmente. Por exemplo, a Arlete começa falando sobre não aguentar mais e quantos de nós, durante a pandemia, né, falou assim, teve esse discurso, essa fala de a gente não aguenta mais, as pessoas elas falam tanto de generosidade, mas, na verdade, continuam as mesmas. A gente ouviu muito isso, muito egocentrismo, e quando num período que a gente poderia ser mais generosos, e aí vem a fala do
do outro ator que já falava o contrário. Não, tá tudo mudado, tudo mudou. Sim. E realmente a gente também, em alguns momentos, passava por esse discurso. Não, as coisas realmente são mudadas. Quando acabar a pandemia, nós vamos nos encontrar mais. E eu senti isso na pele. Até encontros familiares, estou aqui com a minha tia, né? A gente falava assim, não, quando acabar a pandemia, ninguém vai dizer não para os encontros, todo mundo vai querer se encontrar, porque a gente sentiu muito falta disso, né? Então, e aí acabou a pandemia e ninguém se encontrava, ninguém mais tinha tempo para ninguém, como acontece ainda hoje, é uma dificuldade, né, de marcar os encontros. Sim. E o que fica é uma terceira reflexão da gente pensar na esperança, né? A pandemia fez com que a gente tivesse novos sonhos, com que a gente tivesse menos medo de encarar o novo, porque, né, a gente esteve muito próximo da morte, então isso nos encoraja a novas atitudes, a realizar sonhos que antes nunca foram pensados. Então, eu acho que essas 3 reflexões passou, né, no decorrer da pandemia por todos nós, individualmente falando, né? Então, é só uma reflexão mesmo para deixar aqui, que foi o que eu percebi da peça, o que ficou em mim, né? Porque cada um faz a sua análise, né? O seu olhar, e o que ficou em mim foi isso. Eu passei por todos esses momentos. Que ótimo. Fico feliz com a expressão da sua reflexão. Muito legal. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, pelo avançar da hora, eu tenho mais uma pergunta só, tá? A gente agradece a presença de todos vocês, mas vou encerrar com essa última pergunta, tá bom? Ela também. Oi, boa noite. Boa noite. Na sua opinião, Luiz e Felipe representam uma nova chance para o amor na terceira idade ou apenas uma amizade forte? Olha, caramba. Eu acho que... não sei dizer. Quem sabe... Porque essa é a pergunta que eu deixo para o público, né? Da série, vai vir na série. Na série você vai ver. Sintoniza lá no Globoplay, seja lá onde for. Essa é a pergunta que fica no ar, né? Será que eles vão se namorar, vão casar, vão ser amigos? Pode ser que seja uma amizade. Exatamente, ela fala, né? Ela fala. Casar... Às vezes casamento nem é o ideal. Olha lá. Porque eles têm que se conhecer primeiro. Acho que o importante é eles se conhecer. Eles falam que eles têm que saber quem é esse vizinho de verdade, quem é essa mulher. Eu acho que não é uma pessoa fácil. Não é? E ele é peixe com acidente em câncer. Imagina essa mistura. Eu, como dramaturgo, deixo em aberto, tá? A minha opinião pessoal... Eu acho que eles vão ser amigos. Mas amigos, assim, amigos legais. Mas acho que pode ter ali amigos que se pegam. Amigos coloridos, amizade colorida. Não é? Então deixa eles se amarem, então. Deixa eles se amarem, pronto. Porque agora eles dão um beijinho na testa, mas antes eles davam um selinho, tá? No final. Mudou. Vou falar pra eles, gente... Tem que ter um selinho no final, gente. Vou passar pro elenco, tá? Pessoal, vamos para a última pergunta então, tá bom? Calma, Cleitinho. Já é a última, tá? Boa noite. Tá caindo de sono. Meu nome é Evelyn, eu sou professora da rede estadual. Tudo bom, Evelyn? Estou diretora do CIEP 345 Brasil-Suécia. E, na verdade, não é uma pergunta que eu vou fazer, mas um agradecimento, porque essas perguntas que eu estou vendo aqui dos nossos alunos, eles vieram aqui e eu estou vendo que eles estão fazendo com que o próprio autor possa refletir sobre aquilo que ele escreveu e sobre aquilo que ele preparou. Então, é muito bom que, no início, aqui na peça, né, nós acabamos dialogando com a peça, nós acabamos nos vendo em diversos momentos ali da história. Mas é muito bom dialogar com quem escreveu, é muito bom a gente ter esse contato, é muito bom a gente ter essa experiência, né, de dialogar com quem escreveu.
e com quem, de alguma forma, idealizou tudo, né, na mente primeiro, e para agora isso está sendo reproduzido. Então, assim, eu queria agradecer a oportunidade de estar trazendo, como gestora da escola, estar trazendo alunos de longe, porque nós viemos da Baixada Fluminense. Eu estou muito orgulhosa dos nossos alunos, porque eles fizeram aqui perguntas que eu me orgulho muito, e queria agradecer a Rose, né, que nos deu essa oportunidade, né, da produtora Miniatura 9, perdão. E para que você também não esqueça de nós, tá? Eu vou até levantar para você gravar o meu tamanho. Olha! E para que você, porque com esse tamanho assim todo mundo não me esquece, para você não se esquecer da nossa escola e saber que, além da peça e da mensagem que você deixou, é o alcance que essa peça trouxe para os nossos alunos. É o alcance que você está atingindo. Então, não é só a mensagem teatral, né? Mas ela vai além, né? Ela traz cultura, ela traz arte, ela traz entretenimento e ela traz reflexões. E trouxe reflexões para os nossos alunos, que foi devolvido a você hoje. Então, eu queria agradecer a oportunidade. Nós estamos aqui, né, o horário para nós, né, para o nosso grupo já está bem apertado, mas nossos alunos queriam ficar aqui para poder dialogar com você. Então, não esqueça de nós, não esqueça da Baixinha, porque nós queremos, assim, ver a peça 2, ver o curta, ver o longa, né, ver a série que foi sugerido aqui, para que a gente o pessoal, você deixou um suspense, né, o que seria desse final. Então, nós estamos aguardando novas etapas dessa peça sua, tá? Olha. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Isso para um artista é a melhor coisa que existe, que é receber esse retorno do público. Se não há esse retorno, não faz sentido nenhum eu fazer isso aqui. Eu posso escrever essa peça, deixar no meu computador e vai ser uma coisa só para mim. Agora, se chegou em você e você me dá essa resposta, então, para mim, é muito legal isso que você está me falando. Então, a presença de vocês aqui hoje, ainda até o varar dessas horas, de estarem aqui, para mim é muito legal como artista. Eu acho que todo artista quer isso, quer o retorno de quem recebe, quem consome a sua obra. Eu fico muito feliz com a sua presença, com a sua fala. Eu que agradeço você e os seus alunos estarem aqui hoje assistindo e até agora aqui me ouvindo falar. Eu que agradeço, fico muito feliz. De verdade. Obrigado.